Sou eu e fui receber aquele abraço. Obrigado pela honrosa audiência. Confira conosco a hora certa. 12h17. Hélio Lopes, o radialista mais polêmico da cidade. Um abraço pra você. Quem tá nos ouvindo, Sim. se você permite, quem tá no celular, é o professor Flávio Alves Pereira, ex-secretário de Educação aqui desse município. Professor, perguntei ao professor Raimundão, que tá aqui conosco, destacado professor, a educação, o âmbito, porque eu noto uma diferença grande entre a rede particular, a rede pública sendo profissional, municipal e estadual. Na sua visão, por que essa diferença? Grande abraço, professor, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio, meu parceiro de educação, professor Raimundo. A gente estudou junto no ensino fundamental, né? É claro, um grande abraço para você também. Nos dando essa oportunidade de hoje a gente está usando esse espaço da Rádio Regional para discutir educação, não é verdade? Então isso para mim é um prazer poder participar mais uma vez dessa roda de debate. Beleza. Eu diria para você, cara, que a avaliação que eu faço dessa relação de divisões de poderes, né, rede federal, rede estadual, rede municipal, é uma forma de organizar o sistema municipal de educação do país. Desde 88, com a aprovação, né, da Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, acho que um dos grandes ganhos naquele momento da história da educação é que a educação passou a ser vista, a partir de então, como política pública, passou a constar das legislações, entendeu? A partir daí veio o LDB e outros instrumentos legais. O que acontece? Aconteceu com os municípios algo que, de alguma maneira, foi bom para a educação, do ponto de vista de garantir que quem estivesse fora da escola passasse a ter um lugar na escola, que foi o processo de municipalização da educação básica, especialmente a educação infantil e ensino fundamental, né? Mas, por outro lado, os municípios não estavam preparados para assumir esta responsabilidade. Tanto é que a gente for analisar os municípios das regiões sul e sudeste, o ensino fundamental, séries iniciais, ainda continua sob a responsabilidade do Estado. Ao contrário, por exemplo, da maioria dos municípios nordestinos, que com a implantação do Fundef, lá em 96, abraçaram o ensino, a educação infantil, naquele momento fundamental, né? Primeiro fundamental, e aí acaba que as escolas não estavam estruturadas para receber essa demanda de alunos. Só que, de 96 para cá, quantos anos já se passaram, não é verdade? Então, nesse período todo, venceu-se a década da educação em 2006, já estamos aqui em 2014, né, quase 18 anos, né? 18 anos, né, de implantação. Então, os municípios já deveriam, na verdade, dar uma resposta melhor, especialmente no que diz respeito àquilo que vocês estavam discutindo aí, que é a questão da base, do princípio da educação escolar, que é a alfabetização da criança. Nós estamos aqui... Eu escutava o Raimundão dizer que recebe alunos no ensino médio, vamos dizer, vou usar um termo, não sei se o termo é mais adequado, mas sem analfabetos, do ponto de vista, né, do letramento de língua portuguesa, de matemática, tem as habilidades básicas desenvolvidas. E a responsabilidade de fazer isso, de alfabetizar, de letrar a criança e o adolescente, hoje no Brasil é assumida pela rede municipal. Então, qualquer gestor que se disponha a assumir o município hoje tem que saber que a sua tarefa primeira, em termos de educação, é dar conta da base. Porque senão que país a gente terá, não é verdade? Que educação a gente terá. Eu hoje estou tendo a felicidade de dividir aqui com uma equipe maravilhosa, em Guaraciaba do Norte, a direção de uma escola de ensino médio. E a realidade não é muito diferente daquela que Raimundão relatava aí com vocês, entendeu? A gente recebe alunos no primeiro ano do ensino médio com dificuldade de aprendizagem muito grande. E agora saiu, professor, que eu sei que você está muito ocupado aí, tem atribuições, está no encontro educacional na cidade de Guaraciaba do Norte, numa formação. E eu pergunto
para você, professor, na gestão anterior, os números da educação foram muito satisfatórios, dos 4 anos do ex-prefeito Sávio Pontes, que o senhor teve participação também, você teve participação, com a sua equipe. E agora você pegaram na zona de rebaixamento, o Ipu ganhava de Salitre e Monsenhor Tabosa, e agora o Ipu começa a descer, apareceu no geral, na educação geral, na tímida colocação, 160ª, 150ª, 151. Como é que o senhor poderia comentar sobre essa tal situação? Tão pouco tempo a educação tem uma manobra tão rápida, o que está acontecendo? Eu sem medo de estar trazendo elementos para a questão que não existam. Resultado em educação está diretamente relacionado com gestão. Se a gestão pública, se os dados que hoje o município do Ipu apresenta, e nós não vamos analisar aqui dados de 5º ano, nós não vamos analisar aqui dados de 9º ano, nós vamos analisar aqui só os dados de alfabetização das crianças do 2º ano. Foram avaliadas em 2013, no município do Ipu, 494 crianças do 2º ano que eram para estar sabendo ler e escrever. Dessas 494 eram para ter sido avaliadas 520. Compareceram na avaliação 494. Dessas, metade delas, para ser mais preciso, 53,7% é que estão no nível desejado de alfabetização. Quando era para 100% dessas crianças estarem nesse nível desejado. Em 2011, estiveram no nível desejado 74,6% alfabetizadas. Quero até fazer uma correção. Em 2013, apenas 52,4% dessas crianças estão alfabetizadas. Então, esse dado por si só fala, esse dado diz para nós que tem alguma coisa muito errada acontecendo na gestão da alfabetização das crianças. Não precisa nenhum especialista em educação, nenhum estudioso, nenhum pesquisador investigar, porque só isso já diz, olha, tem uma coisa errada aqui. Como que se passa o ano inteiro com um grupo de crianças de 7 anos e não consegue se fazer com que ao final desse ano de ensino essas crianças saiam com o mínimo de alfabetização? Porque eu conheço as provas do SPAES de alfabetização. O que se espera é que uma criança leia. Não há nem avaliação de escrita, é avaliação basicamente de leitura. Então, essa metade das crianças aqui que ficaram para trás, que a elas foi negado o direito de se alfabetizar na idade certa, que esse é o grande projeto do governador Cid Gomes, que as crianças do Ceará, ao terminarem o 2º ano do ensino fundamental, em tese com 7 anos de idade, que elas saiam alfabetizadas. No Brasil, a meta é 8 anos, mas no Ceará o governador disse, quero que todas as crianças de 7 anos estejam alfabetizadas. E os municípios, a maioria dos municípios cearenses conseguem fazer isso. E por que o Ipu, em 2013, não conseguiu? Por que em 2010 a proficiência do Ipu em alfabetização foi 197%? Por que em 2011 foi 188%, né, de proficiência? Aí você pergunta assim, Flávio, qual é o adequado? O adequado, o mínimo que se espera, é uma média de 150. Só que o município que tira uma média de 150, embora ele continue no cenário nacional como município que a gente chama de verde, significa dizer que a maioria das suas crianças, na verdade, não está alfabetizada. Quando você tem uma média de 188%, como tivemos em 2011, quando você tem uma média de 197 proficiências, 197 pontos de proficiência, como tivemos em 2010, essa média diz que a maioria das crianças estão no nível adequado de alfabetização. Aí, então, professor, esse dado de 2013, ele diz, tem uma coisa muito errada na gestão da alfabetização no município do Ipu, que é preciso que se resolva.
Bom, entendeu? Eu entendi perfeitamente, professor Raimundo, se quiser entrar, também, só que eu vou acrescentar aqui na minha visão. Significa, chega no segundo ano com a metade só. Quando chegar no quinto ano, chega a 30%. Quando chegar no nono ano, chega a 10%, para entregar nas mãos do professor do ensino médio, do segundo grau, antigo segundo grau. Hélio, e há uma pressão em cima do professor para que ele aprove o aluno, mesmo que ele não saiba, né? Para que ele dê um 10 a um aluno, por exemplo, que não apareceu na recuperação, que passou o ano inteiro sem se interessar pelos estudos. Enfim, para você, enquanto educador, conseguir reprovar um aluno desse é complicado, porque você pode perder o seu emprego se você reprovar. Viu? É esse tipo de coisa. A promoção do aluno sem que ele precise estudar. Isso é uma falha que tem no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, no Brasil todo. O estudante não precisa estudar, ele não precisa se preparar para nada. Se ele fizer uma prova, ele tirar um 2, para ele não é constrangedor. Faz um 2 como um 10. No fim do ano, você tem que se justificar. E eu vi professor do ensino fundamental no final do ano passado, né? Com lágrimas nos olhos, dele ter reprovado vários alunos que durante o ano todo faltavam e não faziam prova, não faziam nada. O professor entregava a prova, o aluno pegava e rasgava na cara do professor. E estava lá aprovado no diário do professor. Alguém botou, sem ter sido ele. E ele não podia fazer nada, porque senão ele seria demitido. Esse tipo de coisa que tem no nosso município, tem no estado do Ceará, tem no Brasil inteiro. A promoção do irresponsável, do inconsequente, da pessoa que não quer nada. Aí os outros veem aquilo e não tem nenhum interesse, né, João? Por que eu tô estudando, já que fulaninho não estuda nada e progride igualmente? Não é? O ser humano é motivado em cima de uma cobrança. Se ele não precisar estudar, ninguém estuda não é? Aí, então o Brasil dá o remédio, mas a dose é tão fraca que não surte nenhum efeito. Construiu a escola na Constituição Cidadã, que o meu colega Flávio falou, mas a escola é o remédio tão fraco que não tira o jovem da ignorância. Ele chega no terceiro ano ignorante, no sentido de não saber interpretar um texto coerentemente, de não discernir coerentemente um candidato, não sabe a diferença entre o que é um candidato de esquerda, um candidato de direita. Ele acha que é lei de trânsito, né? A mão esquerda e a mão direita, enfim. E o que é pior ainda, não quer saber. Se quisesse saber, se escutasse, mas boa parte dos jovens, eu estou falando do ensino médio, de onde eu trabalho, né? Mas boa parte dos jovens não está nem aí para as aulas. Aí tem um problema dos celulares, que é uma verdadeira pandemia, né? Você está dando uma aula fundamental, por exemplo, sobre Getúlio Vargas, que vai cair no Enem, você tem metade da turma escutando música no celular. Aí o governo faz o quê? Cria uma lei que diz que é crime, mas eu não tenho ferramenta nenhuma, enquanto professor, de tirar um celular de um jovem daquele, porque o menino daquele quer briga comigo. Eu já tentei tirar, ele se levantou para brigar comigo. E o que eu faço? Eu brigo? O problema é político, professor Flávio Alves? A questão é muito mais complexa, entendeu? Eu quero até assim, não vou entrar no mérito dessa discussão, porque não é o foco da minha referência hoje, da minha participação hoje no seu programa, Hélio. Mas essa questão que o professor Raimundo levanta tem uma série de causas, entendeu? Assim, eu discordo dele quando ele diz que o aluno não quer nada, que o jovem não quer nada, porque por trás desse não querer nada, dessa juventude que hoje está na escola, há uma responsabilização de uma série de atores que contribuíram para este comportamento desse jovem na sala de aula. E um desses atores e um desses fatores está diretamente relacionado com o que ele aprendeu ou com o que ele deixou de aprender na sala de aula. Quando a gente não consegue alfabetizar as crianças, por exemplo, ao final dos 7 anos, Hélio, essa criança que não se alfabetiza aos 7 anos, que chega no 5º ano sem saber ler e escrever, que vai para um 6º ano sem saber ler e escrever, dificilmente ela chega no ensino médio. Esse que é a pior consequência. Porque a gente está negando, via falha de gestão, um direito que o mundo inteiro defende, que é o direito não só de entrar na escola, mas o direito de aprender. E no IPU, especificamente, existe um fenômeno muito grande, e terrível, e cruel.
Não tenho esse dado agora, mas faço um levantamento de quantas crianças, eu diria, crianças, entram no 6º ano e quantas saem no 9º ano. Pergunte para os diretores das escolas de ensino médio o número de turmas que eles conseguem formar de 1º ano. E sabe onde é que essa criançada fica? Onde é que esses adolescentes ficam? No meio do caminho. E sabe por que eles ficam no meio do caminho? Porque eles não conseguem aprender. E não conseguem aprender porque a escola, não interessa os fatores, que são muitos que interferem, está falhando. E no caso do IPU, essa realidade, ela é muito cruel. Muitas crianças, muitos jovens, ficam para trás porque elas não conseguem se encontrar na escola. Nós estamos falando do caso específico do IPU, professor Flávio, e me permita falar aqui do caso específico do IPU. Vamos lá. Quando vai acontecer uma partida de futebol, aparece secretário, subsecretário, prefeito, carro de som na rua, fazendo um convite, dando destaque. Quando vai ter uma campanha de vacinação, bota-se um carro na rua, faz-se panfletagem. Quando você vai fazer um show, faz questão de dar uma publicidade. No caso da educação, até o presente momento, nenhuma autoridade municipal deu qualquer esclarecimento sobre os péssimos números do IPU, nenhum meio de comunicação que trabalha a favor da administração até o presente momento falou nada a respeito das condições precárias dos números obtidos pelo IPU. Resultado, na minha opinião, eu queria ouvir a opinião do educador e secretário de Educação. É o tô nem aí, vamos esquecer esse aqui, vamos dar continuidade da maneira que está, fracassada, errada, mas não vamos modificar nada e vamos ficar na nossa? Eu entendo isso como omissão, com falta de zelo profissional, com falta de responsabilidade social e política com a educação. Quando eu deixei a direção da Escola de Educação Profissional, a convite do prefeito Sávio Pontes, para assumir em 2011, no início de 2011, a Secretaria Municipal de Educação, muita gente me disse assim: como é que você vai deixar a Escola de Educação Profissional, esse grande projeto, para assumir a Secretaria de Educação? E eu diria para você que a decisão que me moveu a fazer a opção naquele momento foi a mesma que me moveu a ligar para você hoje. Responsabilidade social com a educação. Desde que eu saí da Secretaria da Educação, que eu me lembro, é a primeira vez que eu vou na rádio para discutir a educação pública municipal diretamente, como eu estou fazendo agora. E sabe por que eu estou fazendo isso agora? Porque como educador, como gestor, esse dado me incomoda muito. Não estou aqui falando com vocês, e até aqui eu quero me dirigir especialmente à classe de educadores do IPU, aos professores da rede municipal, porque eu tenho o maior respeito. Não estou aqui levantando bandeira sindicalista. Nunca foi da minha veia levantar bandeira sindicalista, porque sindicato no IPU não existe. Não estou aqui levantando uma bandeira em prol de levantar meu nome pessoal como alguém que pode salvar a pátria da educação, como um santo que vai fazer milagre, porque não sou, embora seja o projeto de Deus ser nós, mas está longe de Flávio Alves ser santo, mas estou levantando uma bandeira, Hélio, de responsabilidade social, de dizer para a educação do IPU, para os educadores do IPU, que está passando da hora de se debater a educação pública municipal. O poder público que aí está hoje, a secretária de Educação, porque eu também tenho maior respeito, a equipe da secretaria, que são colegas, professores e tal, estão sendo omissos, porque não estão provocando o professor, não estão trazendo para si, não estão tendo a coragem de assumir o resultado, de dizer: esse resultado, professores do IPU, é nosso, ele está ruim, tem uma coisa muito errada. O que vocês acham? Onde é que está o erro dessa coisa toda? Porque que está errado, está.
Então, não era esse silêncio, e não é este silêncio da equipe gestora da educação que o professor do IPU merece e o que ele espera nesse momento. Porque há muito tempo saiu esse resultado preliminar dos dados do SPAESP. E muito me entristeceu de eu ter sabido de que coordenadores da Secretaria da Educação, que eram para botar em debate esse resultado, menosprezou o resultado. Isso aí são apenas números, foi o que foi dito em um momento de reunião. Mas não é isso que o professor do IPU espera. E eu digo isso, sabe por quê? Porque não são poucas as vezes que eu fui provocado, não foram poucas as vezes que eu fui provocado para me manifestar como estou me manifestando hoje. Para dizer para o educador do IPU, o professor da rede municipal, que está na hora de chamar para discussão o secretário de administração, que é professor, que levantou bandeira sindicalista, que eu recebi na Secretaria da Educação, junto com toda aquela equipe de preço, que reivindicava coerentemente, naquele momento, o pagamento dos seus salários, mas eu recebi. Eu debati com eles. Assumi diante deles e da professora vereadora, que me questionava por que eu não era ordenador de despesa para dar as respostas que eles queriam naquele momento. E eu disse para toda aquela equipe, como sempre disse por onde andei, enquanto secretário de Educação, por opção, sabendo dos entraves que é ser secretário de Educação sem ser ordenador de despesa. Isso te tira muito poder de gestão. Mas eu confiei na equipe em que eu trabalhava, confiei no prefeito a quem eu atendi o convite, porque eu também confiava no meu tato. E eu sabia que mesmo sem ser ordenador de despesa, eu poderia conduzir a educação, pena que tenha conduzido apenas 1 ano e meio. E hoje eu provoco aqui o secretário de administração e professor que contava cada centavo da educação a debater quais são os efeitos dos investimentos dos recursos da educação na qualidade da educação. 20 milhões de reais foi o valor do Fundeb de 2013. E isso representa apenas 20%, vamos pensar assim, do percentual dos impostos que é para ir da educação. Ainda tem 5% que forma o Fundo Municipal de Educação, aí que também é para investir na educação, que não estão contabilizados no Fundeb. Ainda tem o investimento do salário da educação, são transferências voluntárias do governo federal, para investir em programas de melhoria nas escolas de ensino fundamental. Ainda tem o recurso do Estado para transporte, tem o recurso federal de transporte. E o que eu vejo é um silêncio total em relação a isso. O conceito de transparência em gestão pública não se dá no discurso. O conceito de transparência se dá na prática, colocando as questões reais. Quais são os problemas da educação? Por que o IPU não está conseguindo fazer honrar os investimentos que são feitos em educação? Porque uma coisa eu lhe digo, professor preparado nós temos. O que falta é dar condição para que esses professores exerçam com decência a sua missão de alfabetizar. E no pouco tempo que eu tive como secretário de Educação, o que eu pude fazer em termos de política pública para plantar as bases, para que a gente pudesse vir a ter uma educação bem diferente da que a gente tem hoje, eu fiz. E vou citar só um dos projetos, porque eu sei que não estou no programa inteiro. Hoje, o Brasil inteiro clama, a educação inteira reclama da implantação de 1/3 de hora de planejar do professor da educação polivalente.
da educação infantil, do primeiro ao quinto ano. Ivanei Fernandes nos ajudou a implantar um projeto chamado Alfa Mais, em que para cada 5 professores polivalentes, nós contratávamos mais um. E aquele professor polivalente tinha um dia na semana, fora de sala, para planejar suas aulas, para melhorar sua atividade pedagógica, atividade de avaliação, interagir com a família, e no lugar dele, naquele dia, ficava um professor eventual. Aquele ali já era um ensaio para implantar um texto da carga horária que é direito do professor. Então, está na hora, professor do IPU, de debater essas questões. Eu não entendo por que isso não está sendo colocado em discussão ainda. Não precisa qualquer pessoa puxar essa bandeira, porque essa é uma bandeira de cada um. Não precisa o Flávio vir à rádio, não precisa ele provocar, porque essa é uma discussão que tem que ser dos influentes, especialmente da classe docente. Não é cara feia que intimida o professor de ele. Então, o que eu tenho para propor hoje é, do ponto de vista prático, para o IPU, para a classe docente, de forma muito objetiva, discutir a educação do IPU. Colocar gestores, colocar professores, colocar pais, colocar sociedade, para pensar, porque se assim não fizermos, que qualidade de educação que vai ter? Porque esses dados são quantitativos, beleza. Mas por trás de cada percentual desse tem uma criança, informação. Tem um ser humano que a esse ser humano, a essa criança em formação, está sendo negado o direito de aprender. As escolas precisam ter mais autonomia. Eu digo para você que uma das coisas que eu me arrependi de não ter feito, e isso foi uma decisão minha, eu fui postergando, mas assim que eu assumi a Secretaria de Educação, o Flávio disse: Flávio, faça o edital para selecionar diretores para as escolas públicas, municipais. E eu confesso para você que naquele momento, eu achava que não era o momento de eu entrar como um terceiro secretário e já entrar mexendo na equipe gestora. O edital ficou pronto, a minuta do edital ficou pronto. Mas eu não dei consequência a isso. Se eu tivesse dado consequência a isso, estavam na direção das escolas hoje diretores e coordenadores com um mandato de 4 anos sem interferência política sobre eles. E a gente precisa trazer essa discussão para a roda. O cargo público não é do prefeito, não é da secretária nem do secretário de Educação. O cargo público, como o próprio nome diz, é público. Constituição de 88 fala disso, LDB ratifica isso, todos os protocolos do PAIC, Programa de Desenvolvimento da Educação, todos esses instrumentos legais reclamam isso. Seleção para gestor público das escolas, independente de ser federal, de ser estadual ou de ser municipal. É preciso avançar nisso. Implantar o direito do professor do terço da hora para planejar. Isso no Estado está funcionando de forma muito tranquila. No município também precisa funcionar. Esse tempo é direito do professor. O professor do IPU hoje está sendo penalizado. Porque quem está hoje na gestão pública, na gestão da educação pública, não está preocupado, ou pelo menos não está demonstrando essa preocupação. Eu diria para você, Hélio, que com todo respeito à decisão, ao poder discricionário que o Executivo Municipal tem, de eleger os seus staff de secretários, no caso do IPU, uma das coisas que contribui de forma assim, muito forte para que a rede de escolas municipais não avance o tanto que elas poderiam avançar, é o fato de a secretária ser irmã do prefeito. Isso cria um entrave de gestão que eu sei do que eu estou falando. Muita gente não sabe, eu vou falar hoje aqui pela primeira vez, eu não tenho grau de parentesco nenhum
com o Fábio, mas eu criei grandes embates nas internas, naquele momento, com o prefeito Fábio, para defender os projetos nos quais eu acreditava. E todos eles, do meu jeito, argumentando, mostrando os dados, eu consegui. Eu vou citar um outro, que foi renegado, que foi excluído, que foi um avanço, que eu diria para você que não conheço o município do Ceará que tenha investido nisso, que foi o processo de municipalização do recurso da merenda escolar. Uma vez eu visitando uma escola com o Estado na época, e os alunos reclamavam, logo no início de 2011, da questão da merenda. E eu disse, prefeito, eu tenho uma sugestão. Vamos transferir esse recurso, que é do governo federal, direto para as escolas. Pois vamos. Fizemos todo o procedimento. Nucleamos as escolas, criamos comissões de licitação. Lógico que não foi para 2011, foi para 2012, 2011 já tinha sido licitado. Mas em 2012, o recurso da merenda escolar foi municipalizado. Passou direto para as escolas. Quem administrava o recurso da merenda eram os próprios diretores das escolas. O dinheiro da merenda circulava no próprio município. E isso dava autonomia para as escolas comprarem e executarem um cardápio de acordo com a necessidade de cada região. Então, meu amigo Hélio, são coisas que eu acho que ficaram para trás e que elas precisam voltar ao debate público. Porque elas não, a merenda, ela não interfere diretamente na aprendizagem, mas ela contribui. Uma criança bem alimentada, ela contribui para a sua, vamos dizer, qualidade de vida e qualidade de bem-estar na escola. Um gestor selecionado tecnicamente, eu não falo nem de eleição, um gestor selecionado tecnicamente, ele entra na escola com outra moral. O professor olha para ele e vê que ele está ali por mérito, porque passou numa prova, porque estudou política pública, educação, fez um esforço e lá está. Diferentemente de grande parte dos gestores das escolas municipais hoje, que infelizmente, essa é a grande verdade, tem medo dos professores. Não conseguem mobilizar os professores para os projetos. Se tremem quando o professor começa a questionar alguma melhoria para a escola, enfim. Por conta desse processo, já chega acanhado na escola. O grande ganho da seleção pública para gestor é justamente isso, é a autoestima que a escola passa a ter em função do perfil de gestor que ela tem. Então, gestão de aprendizagem, resultado de aprendizagem, está diretamente relacionada com a questão de gestão. Poder de mobilização, poder de levar alegria para os professores. Você olhar para a equipe de gestão da Secretaria da Educação e você confiar nela. Você saber que aquela equipe está com vontade, como era a equipe da qual eu tive o prazer de participar. A gente se esforçava, vencia as limitações, fazia as formações acontecerem. E a gente não está vendo isso hoje acontecer. A gente escuta as reclamações dos professores. Então eu queria deixar essa reflexão aqui. Em educação não tem segredo. Eu poderia até não tem receita. Eu poderia até usar aqui a referência de Guaraciaba, que sempre se destaca no cenário estadual, no cenário regional, mas cada caso é um caso. Não conheço a fundo a realidade da educação pública, municipal aqui, mas o certo é que os resultados aqui são muito melhores. Mas isso não serve para explicar nada no IPU. O que serve para explicar no IPU, pai de aluno aí da nossa escola, é você, através do conselho escolar, junto nas reuniões de pais, se interessar mais pela aprendizagem dos filhos e cobrar mais isso da escola. Porque na hora que a cobrança vem, a escola começa a pensar sobre isso. E o nosso professor do IPU precisa colocar essa discussão
discussão nas reuniões de planejamento, nas reuniões de formação, provocar esse debate, já que a Secretaria da Educação, ao que me parece, a não ser que esteja desenvolvendo alguma ação ainda que eu não tenha conhecimento, e quero pedir desculpa se eu estiver falando besteira, não está provocando. Não tomei nenhum conhecimento de que essa discussão... A única provocação, professor, me permitam interromper, a única provocação que eu tomei conhecimento foi colocar em dúvidas os números da educação. Foi a contestação colocando em dúvidas os números do governo do estado do Ceará. Me desculpe. Colocar em dúvida um resultado de avaliação externa, como o SPAES, como o Enem, como Prova Brasil, é a primeira atitude de alguém que não quer assumir para si o resultado do seu trabalho. Que não demonstra responsabilidade política e social, para ser mais prático, que não demonstra, pode até ter, mas com atitude dessa, não demonstra compromisso com a função que abraçou. E o pior, demonstra um despreparo gigantesco para estar numa função de gestão pública da educação. Porque o mínimo que se espera de um gestor público da educação é compreender de avaliação externa. É saber que existe um centro de avaliação da educação pública, que é o CAED, que é onde eu estou tendo a felicidade e a graça de estar cursando um mestrado em gestão e avaliação da educação pública, que é essa instituição quem elabora, quem aplica, quem dá os resultados de alfabetização, de 5º ano, de 9º ano do Ceará. É inquestionável isso. É lógico que educação não se avalia com avaliação externa. O que se avalia com a educação externa é alfabetização, é letramento matemático, é letramento de língua portuguesa, é conhecimento acadêmico. Porque a educação vai muito além disso. Mas os dados que são levantados por esses institutos de avaliação são dados sérios, baseados em pesquisas internacionais, enfim, não precisa eu me alongar aqui. Agora, a atitude de um gestor, seja diretor de escola, seja de secretário de educação, e que é pior, ou os técnicos de secretaria, de colocar em dúvida um resultado de avaliação externa, no mínimo demonstra do despreparo ao descompromisso com a educação. E aí, de repente, faz até a gente pensar, ao que você me provocou de início, como assim, estou nem aí, né? Essas avaliações externas não dizem nada mesmo, o que é um grande equívoco. Por isso que eu lhe digo, gestão de educação não é brincadeira. Eu até conversava outro dia com um colega gestor aí do IPU, e eu dizia, olha, e esses dados de não alfabetização no município do IPU, só para citar o caso da não alfabetização, traz uma consequência outra que é preciso também ser discutida. Um grande desperdício do investimento financeiro na educação pública. Porque se o governo federal investe nos municípios, no Fundeb, 20% da arrecadação da maioria dos impostos, aplica no salário do professor, aplica, enfim, nas escolas, e não tem um resultado, que investimento é esse? Para onde vai esse dinheiro se no ano seguinte, se esse aluno vai ser reprovado, vai ser investido o mesmo valor nesse aluno? E aí, cadê a eficiência e a eficácia dessa gestão de educação? Então está na hora, sabe? Aliás, está passando da hora de o educador do IPU se mobilizar e dizer, equipe, vamos discutir. Porque o educador do IPU, o professor do IPU, aquele que vai para a sala de aula todo dia,
ele tem uma responsabilidade, porque eu conheço o professor do IPU. Eu tive o prazer e a graça de ver o Fundef nascer, de fazer transição de Fundef, de passar esses 10 anos acompanhando essa educação, de ver o Fundef se transformar em Fundeb, de ver os professores, aqueles professores leigos, se despedirem da rede pública, lá em 96, porque não eram habilitados, de ver os novos, de empossar, junto com os secretários aos quais eu acompanhava como técnico, serem empossados. Talvez por isso, o meu apego, entendeu? O meu carinho, o meu respeito que eu tenho pela educação do IPU, pelos educadores do IPU, e que eu sei que eles têm por mim. Eu sei que muitos deles foram criticados porque se manifestaram no dia do meu aniversário, que coincidentemente é o dia da educação, escutei falar sobre isso, mas eu só tenho a agradecer a este povo do IPU, a esse educador do IPU, que me reconhece como, não como uma pessoa que usa do que aprendeu, ou que usa dos cargos pelos quais passou, para ostentar um status quaisquer, ou um status qualquer. Mas como uma pessoa que se interessa pela educação do IPU. Isso é o que me satisfaz. E é isso que me move a estar fazendo essa provocação hoje aqui. Tanto para o educador do IPU, para o professor do IPU, como para a Secretaria da Educação. Criem coragem. Saiam de trás dos birôs. Vão para as escolas não pedir para o professor xerocar diário, xerocar plano de aula para entregar para vocês, porque isso não contribui. O que contribui para a educação é o acompanhamento na escola, mas levando uma contribuição para o gestor, levando uma contribuição para o professor. Se colocando no lugar do professor, não é nem se colocando, porque todos que estão em cargo de gestão, 4 anos na gestão e 4 anos em sala de aula. Agora, me parece, e eu faço essa análise sem medo de errar, a percepção que o professor do IPU, da rede municipal especialmente, tem da equipe da Secretaria da Educação, é que eles esqueceram que são professores. Então, Hélio, queria conversar mais sobre essa causa, essa problemática que o IPU passa hoje. Deixa aqui a minha vontade, contem comigo para essa discussão, seja no rádio, seja em qualquer lugar. Não faço discussão politiqueira porque não é do meu perfil. Avalio a situação tecnicamente. Porque é desse perfil, é com esse perfil que se precisa discutir educação. Que um debate público pode provocar algum resultado. Não adianta estar culpando quem errou, como tem sido uma prática renitente, vamos dizer, rotineira da atual gestão. Porque na época disso, porque na época daquilo, eu sei que deve ter algum ouvinte aí dizendo, mas foi secretário e não fez, e não sei mais o quê. Mas vejam que o secretário Flávio, sua equipe, com o apoio do Antônio Prefeito Estado, fizeram. Falhas tiveram, muitas. E eu não tenho vergonha e nem medo de assumi-las. Nunca tive. Sempre assumi as minhas atitudes, os meus projetos com muita responsabilidade. Nunca demonstrei, porque nunca tive, medo de quem quer que seja no IPU. Não sou melhor do que ninguém. Apenas tenho vontade e tenho atitude. E eu vou esperar ser convidado para esse debate sobre a educação. Porque eu acho que mesmo não estando, atuando na sala de aula, é uma forma de eu honrar o salário que recebo sendo cedido para o Estado. Mesmo sabendo que o Estado ressarce do município. Mas eu assumo para mim essa responsabilidade. Porque eu sei que algum hipócrita deve estar pensando, como é que esse cara é cedido para o Estado e está falando disso lá na rádio? Mas isso é para os hipócritas pensar assim. Não tem obrigação funcional nenhuma.
com a Prefeitura Municipal do Ipu, do ponto de vista de dar expediente, do ponto de vista de trabalhar nas escolas. Porque foi o Estado, pelo fato de eu ter assumido uma função de comissão de escola na rede estadual, que me solicitou ao prefeito do Ipu e disse, libera o Flávio lá para Guaraciaba, que eu pago o que você paga para ele. Ponto. Mas mesmo assim eu não posso ser omisso. Me incomodava, Hélio, esse tempo todo que eu passei sem provocar esse debate. E quero provocar duas instâncias importantíssimas, aliás, 3, na estrutura organizacional do município do Ipu, que são montadas, não tem jeito, infelizmente, apesar do slogan da transparência. Quero convocar aqui, para assumir a sua responsabilidade, o presidente ou a presidente do Conselho Municipal do Fundeb, que eu duvido que o professor do Ipu saiba quem é. Quero convocar aqui o presidente ou a presidente do Conselho Municipal de Educação, que eu também duvido que o professor do Ipu saiba quem é. E quero convocar também o presidente ou a presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento da Merenda Escolar, que eu acho também que é outro Lombardi. O povo do Ipu não sabe quem é. Convoco, sabe por quê? Porque foi uma das instâncias, um dos organismos colegiados, que nós plantamos as bases de pouco tempo de passei como secretário para que funcionasse. Infelizmente, a cultura da participação, ainda no país inteiro, enfim, por uma série de questões, não é uma questão consolidada e está longe de ser. Mas a gente não pode ser omisso, tem que provocar esse povo. O Conselho do Fundeb, então, nem se fala. Se fala muito, Hélio, dos 60% do Fundeb, que é pagamento de professor. E os 40% estão investidos em quê? Se você tem um investimento anual de 20 milhões, 8 milhões, 428, né? 8 milhões equivale aos 40%. Para onde vão? Em que são investidos esses 8 milhões de reais na educação do município do Ipu? Não estou questionando a probidade administrativa, não. Absolutamente. Não tenho, neste momento, elementos para isso. Mas estou questionando a decisão que precisa ser colegiada, que precisa ser democrática, que precisa ser transparente e que foi uma bandeira levantada pelo atual secretário de administração da transparência dos recursos. Por que que hoje, com a caneta na mão, coisa que eu não tive, por que que hoje, na condição de professor, secretário de administração, com poder de decisão na mão, não toma uma atitude coerente com o discurso e com a prática de há 2 anos? O povo do Ipu não engole mais hipocrisia. E eu sei do tamanho do arrependimento do povo do Ipu de ter feito a escolha que fizeram. Ou da escolha que fez. Então, Hélio, me coloca à sua disposição. Eu agradeço, eu sei que você... da educação do Ipu. Acho que é o momento agora, porque senão pode ser tarde demais. Grande abraço, professor. Sucesso. Nós estamos aqui sempre já agradecendo a participação, a brilhante participação no dia de hoje, falando de educação do Ipu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Grande abraço. Seria muito bom, antes da gente ir pro comercial, para voltar aqui conversando com o professor Raimundo Alves, que a gente tivesse de imediato aqui a ligação do secretário Raimundo José. Ou que a gente tivesse mesmo a secretária de Educação, Terezinha Rufino, apresentando o contraditório do que falou o ex-secretário e professor Flávio Alves. Seria tão interessante a participação deles. Peça até o Edvani para pôr no ar aí os telefones, pra gente ter esse telefone, Edvani. Bote no ar. Os telefones são TIM 99662726, claro, 9218-4100 e fixa 3683-1204. Seria interessantíssimo.
Porque aí a gente teria uma análise, não era, professor Raimundo Alves? O contraditório da administração dizer, tá funcionando assim, tá funcionando desta forma.